Essa história aconteceu com meu tio João, lá para as bandas de Serra Negra, no interior de Minas Gerais. Era um lugar afastado, com poucas casas, muito mato em volta e uma paz que só era quebrada pelos grilos e pelos ventos noturnos. Como ele dizia, as noites eram tão escuras que a gente só via o caminho pela luz da lamparina. E foi numa dessas noites que o bicho apareceu. Bem, deixo vocês então com meu tio João e o lobisomem da Serra Negra. Naquela época tudo era mato, e eu digo isso sem exagero nenhum, viu? A estrada era de terra batida, os postes mais próximos ficavam uns bons 2 quilômetros de casa, e à noite, só Deus e os grilos sabiam que andavam por ali. Eu nunca fui muito de acreditar nessas histórias de visagem, lobisomem, mula sem cabeça, pra mim tudo era besteira. Mas o que aconteceu comigo naquela semana, olha, até hoje me dá calafrios. Era uma sexta-feira. Tinha ido ajudar o Adalberto a caçar os porcos e acabei voltando tarde. A noite já tinha engolido tudo. A lua cheia lá em cima parecia me seguir, enorme, amarela, e clareava a estrada como se quisesse mostrar aquilo que não devia ser visto. Eu vinha a pé pela estradinha de chão, um facão na cintura, batendo na perna a cada passo, como sempre. Mas naquele dia algo estava diferente no ar. O silêncio era pesado, nem os grilos se arriscavam a cantar, estava muito esquisito. Foi aí que eu ouvi um rosnado, baixo, raspando no fundo da garganta, como se estivesse saindo de dentro da terra. Eu parei na hora, olhei em volta, tentando achar o que era. Achei que fosse um cachorro do mato ou algo assim, mas não era. No meio do matagal saiu aquela coisa. Era grande, magra, mais forte, peluda, os pelos eriçados como se estivesse passando eletricidade nele, sabe? E os olhos dele, era como se eles ardessem por dentro, era um fogo, brilhavam na escuridão feito carvão em brasa. Ele andava torto, as pernas pareciam humanas, mas dobravam de um jeito errado, e os braços eram longos demais. A pele esticada, as garras grossas e pretas, como unhas de um animal, só que morto. Era muito esquisito, era uma imagem terrível. Ele rosnou de novo, mais alto, e aí num segundo saltou pra frente. Nessa hora meu corpo reagiu sozinho. Eu corri e juro por tudo que é mais sagrado, eu nunca corri daquele jeito na minha vida inteira. Eu me enfiei no mato feito um bicho acuado. Os espinhos cortavam meu rosto, meus braços, minha roupa. O mato se fechava atrás de mim, mas mesmo assim eu ouvia ele, correndo, grunhindo, cada vez mais perto. Eu só parei quando alcancei a porteira de casa. Tava ofegante, tonto, mas consegui bater o portão com força, passar a tranca e entrar. Lá dentro o silêncio parecia ainda mais grosso, tudo apagado. Nazaré, minha esposa, ainda estava dormindo. Fiquei na sala, no escuro, só ouvindo. E aí eu senti. Ele tinha chegado. O bicho estava do lado de fora, na minha porta. A respiração dele era funda, pesada. Parecia um motor velho, pegando de raiva. E junto com ela veio o cheiro. Forte, podre. De coisa morta, sabe? De sangue velho. Podridão pura. A Nazaré acordou com barulho e veio até mim, assustada. Eu fiz sinal com o dedo para ela ficar quieta. Nem respirei naquela hora. A criatura rodeava a casa, os passos eram lentos, arrastados. Durante meia hora ele rondou por ali, testou as janelas, farejou a porta, tentou empurrar algumas frestas, mas ele não achou nenhuma brecha. Então, o silêncio. Um uivo rompeu o mato, comprido, triste, mas cheio de ódio, tão forte que fez meu peito vibrar. E depois, só o vazio. Eu tinha sobrevivido, mas aquilo não tinha acabado. No outro dia de manhã, quando eu abri a porta, eu gelei. A varanda estava toda arranhada. E não eram arranhões como se fosse de um cachorro ou algo assim. Eram buracos profundos, largos, como se garras enormes tivessem passado por ali tentando rasgar tudo. A madeira da porta estava toda lascada. A fechadura estava inteira, mas tinha marcas, como se alguém ou alguma coisa tivesse tentado entrar à força. A gente sabe o que era, né? Se não fosse a grossura da porta, eu juro por Deus, acho que não estava nem aqui para contar essa história. Passei o resto do dia em silêncio.
com o ouvido atento a qualquer barulho. Preguei mais algumas tábuas por dentro e por fora, fechei as janelas com uma cruzeta de pau, peguei minha velha espingarda, herança do meu pai, e botei ela do lado da cama. Se aquilo voltasse, pois que viesse, mas ia levar chumbo. Só que aquilo não aconteceu uma vez só, não. Aquela semana, toda noite tinha barulho. Passos pesados, arrastados, circulando a casa. Dava pra ouvir o mato se abrindo com peso, sabe? Os cachorros ficavam doidos, latindo por um canto só. Depois silenciavam de repente, como se alguma coisa tivesse calado eles à força. As galinhas começaram a sumir uma a uma. Apenas os rastros de sangue e penas espalhadas eram encontradas no dia seguinte. E eu sabia que aquela coisa estava me procurando, mas eu não iria deixar ela me levar, não tão fácil. Foi aí que eu comecei a olhar diferente para as pessoas da vila. Num lugar pequeno assim, todo mundo se conhece e qualquer mudança a gente percebe. Seu Zé do Tico, por exemplo, estava esquisito. Olheira profunda, febre, meio calado. Mas eu descartei ele logo. Desde novo era assim. Sempre doente, sempre jurando que estava à beira da morte. Agora o neto da comadre Hilda, esse era diferente. Tinha chegado de um povoado vizinho fazia pouco tempo. Vivia calado, não falava com ninguém. Dormia de dia e só saía à noite. Parecia tranquilo, mas tinha algo errado ali. E a confirmação veio numa noite. Eu voltava pelo lado do comércio do seu Zé da Venda, já era bem tarde, quando vi o rapaz indo em direção ao mato. Ali eu não tive dúvida. Era ele. Pisei leve e fui atrás de longe. Se ele realmente fosse a fera, eu ia descobrir naquela noite. Mas para minha surpresa, ele só foi até a beira da mata, olhou para um lado, para o outro, acendeu um cigarro. Ficou ali quieto, como se estivesse pensando na vida. E depois voltou para casa, como se não fosse nada. Achei estranho, eu tinha certeza que era ele, mas não era. Eu fui voltando para casa então. A noite estava escura, mais do que eu previa. Acabei ficando muito tempo perseguindo ele, então anoiteceu muito. Foi quando passei de novo perto do comércio do seu Zé da Venda. Vi ele saindo apressado, quase tropeçando, indo na direção do mato também. Eu pensei, não pode ser o seu Zé? Eu conheço ele há tanto tempo. Não é possível. Foi aí que algo me arrepiou a espinha, como se fosse um presságio. E eu segui ele pelo mato, de longe, bem de longe para não ser visto. A trilha era fechada, escura, o ar parecia pesado, como da primeira vez que eu vi a fera. Um ponto mais adentro ele parou, se agachou gemendo, como se tivesse algo rasgando ele por dentro. Fiquei atrás de um tronco grosso, só observando. Ele tirou a roupa devagar, com cuidado, mas um cuidado meio estranho. Dobrou, escondeu no buraco oco de uma árvore e depois se jogou no chão. Naquela hora ele começou a se contorcer, os ossos estalavam, mesmo de longe eu conseguia ouvir. Eram como gravetos se quebrando um a um. A pele dele se mexia, parecia tentar escapar do próprio corpo. E então ele virou aquela coisa. O mesmo bicho que me atacou na primeira noite. A boca se abriu num urro sufocado e eu me tremi inteiro. Fiquei ali imóvel como parte da mata. Eu só respirei mesmo quando ele sumiu no escuro, correndo com aquelas patas enormes e tortas. Foi aí que a lembrança veio. Uma história que meu avô contava, sempre com os olhos cheios de medo. Se você enterrar a roupa de um lobisomem, ele não volta mais a ser gente, fica preso ou se liberta. Eu lembrei disso e nem pensei, eu só agi. Fui até a árvore, peguei as roupas e enterrei ali mesmo, fundo, debaixo de uma raiz torta. Eu não prestei muita atenção qual o local, eu só queria enterrar aquilo para acabar de uma vez com aquele bicho. Depois subi numa árvore e passei a noite ali, no silêncio mais denso que eu já senti. Eu sabia que a criatura voltaria, e ela voltou. Saiu da mata como um demônio perdido. Ele procurou na árvore, mas não encontrou, revirou tudo no chão com as garras, mas eu tinha escondido bem a roupa. Ele não encontrou nada. E aí ele uivou. Um uivo que atravessou o mato como uma lâmina. Tão alto, tão triste, que me deu ânsia. Me arrepiou até a alma. Pensei que ia cair da árvore ali, mas me mantive firme. Depois de um tempo ele correu para dentro do mato e sumiu. Só desci quando o sol clareou e aí eu fui para casa. Mais tarde naquele dia, ainda meio atordoado, resolvi passar no seu Zé da Venda, mas estava fechado. No outro dia também, e no outro. Disseram que ele se mudou, foi pra cidade grande, abrir um comércio por lá. Mas eu sei que é mentira.
Eu sei o que eu vi. Eu sei quem era o lobisomem. Era o Zé da Venda. Aquele jeito calado demais, aquele olhar baixo, mas que parecia enxergar tudo, sabe? E quer saber? Acho que esconder as roupas dele funcionou. Pelo menos eu acredito nisso. Nunca mais eu vi a fera. Eu não quero convencer ninguém, não. Eu não espero que você acredite em mim. Mas eu sei o que eu vi. E sinceramente, eu espero que você nunca tenha que ver também.